Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Reiki Apométrico, conhecendo o Reiki Apométrico. E hoje nós vamos falar sobre os espíritos, as entidades e como elas podem nos influenciar. Espíritos, entidades, nós temos aqui dois tipos de classificação, né? Mas que na verdade são a mesma, tá? Espírito e entidade denotam a mesma nomenclatura, tá? Nós temos os espíritos encarnados, que somos nós, que somos espíritos experienciando, né, o momento na carne, o momento transitório, um momento efêmero, aquele momento que passa, né? Então você nasce, você cresce, você desenvolve, você morre, é uma viagem durante esse processo, então você está, né, como espírito, como sempre, né, porque todos somos espíritos, porém vivendo a carne nesse momento. Agora, o que nos ocupamos dentro do Reiki Apométrico? A gente se ocupa dos espíritos desencarnados, tá? De sempre aqueles que são de baixa frequência, aqueles que podem e têm problemas, né? Aqueles que podem nos causar muitos problemas, aqueles que podem alimentar nossas dificuldades, aqueles que podem fazer através das brechas que nós deixamos, né, as portas e janelas abertas da nossa consciência, eles podem entrar por ali e fazer com que a gente tenha mais e mais dificuldade, tá? Dentro dessa gama de espíritos que podem fazer isso ou não, né, aqueles que nos preocupam são os que podem, como eu já disse. Mas esses que podem também são divididos, são classificados, tá? E hoje eu vou dar o exemplo de alguns que nós estudamos no Reiki Apométrico. Entre eles, aqueles mais complicados e até aqueles medianos e aqueles mais, digamos assim, tranquilos, tá? Então, vou falar de alguns deles. O primeiro deles, os que a gente pode considerar mais tranquilos, a gente chama eles de perdidos, tá? Por que perdidos, tá? Pessoas que não têm crenças espirituais fundamentadas, que nunca estudaram, nunca ouviram falar, às vezes a questão cultural do ambiente que ela mora, a questão religiosa também influencia. Essa pessoa não se importa. Pessoas muito materialistas, que vivem preocupadas só com dinheiro, com posses materiais, preocupadas com trabalho, com status, né? Essas pessoas, quando elas desencarnam, elas não têm concebido, né, pré-concebido na cabeça dela o que vai acontecer, para onde eu vou, o que eu faço, né? Então muita gente às vezes acredita que não tem nada, que não existe nada depois da morte. E essas pessoas, a grande maioria delas, inclusive a grande massa de espíritos desencarnados no nosso planeta Terra, são dessas pessoas, tá? Pessoas que não sabem o que fazer, para onde vão, o que fazem, o que deixam de fazer. Então o que acontece? Essas pessoas perdidas, uma parcela delas nem sabe que morreu. E elas ficam revivendo a rotina delas, revivendo a proximidade com a família, ficam criando na sua mente uma imagem, né, uma imaginação de que as pessoas estão interagindo com elas, né? E essas pessoas, uma vez que elas possam identificar você, ou seja alguém da sua família que passa por essa situação, ou às vezes alguém que ela não conhece, mas que ela chama a atenção energeticamente dela, esses espíritos perdidos acompanham. Então eles não são maus em essência, são pessoas perdidas. Então vamos um exemplo. Uma pessoa de repente dessas que desencarnou da sua família e de repente ela não entendeu, né, que ela desencarnou, ficou vivendo a rotina dela e ela tenta interagir com você, tá? Tem que entender que é o seguinte: cada pessoa ela tem a realidade que a mente e a consciência dela permite, tanto encarnado quanto desencarnado. Então essa pessoa desencarnada, ela acredita piamente que ela não morreu, ela nem sabe que isso existe. E ela pode continuar tentando interagir com você. E numa dessas, de repente, que ela tenta interagir e ela percebe que você não responde, que você não acata aquilo que ela falou, ela pode ter uma explosão de raiva. Nesse momento, se você também está pautado aí naquele evento pela raiva, ela vai encontrar essa brecha, ela vai encontrar essa porta aberta e ela vai te afetar. E aí você vai se sentir mal, você vai se sentir desconfortável naquele momento, mas assim, houve a intenção daquele espírito te agredir por um mal absoluto? De forma alguma, tá? Ele simplesmente se frustrou, né? Tinha uma expectativa de que fosse respondido a respeito de alguma interação e não foi, tá? E é nesse momento que você acaba sofrendo a interação, né? A troca de energia. Por quê? Porque você estava com aquela brecha aberta, a porta estava aberta, tá?
E é importante entender que no reiki apométrico a gente acaba identificando essa galera e retirando elas, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente no vídeo, fica comigo, tá? A gente fica aqui que a gente vai entender isso daí. Uma classe um pouco mais já perigosa, muito pautada na materialidade, muito pautada principalmente nos vícios, né? Que nós estudamos no reiki apométrico. Vícios psicológicos e vícios físicos, que são considerados vícios químicos, tá? Esse pessoal a gente chama de sofredores, tá? São pessoas que no ato de desencarnar, elas ficam ainda extremamente apegadas às coisas da materialidade. Exemplo, a pessoa que de repente é alcoólatra, que bebe aí todos os dias, que bebe sempre quinta, sexta, sábado, domingo, né? Essa pessoa, ela cria um vício químico da bebida, ela cria uma necessidade química no corpo dela. Mas uma vez que ela desencarna, ela não tem mais corpo, tá? Por que que eu vou sentir necessidade de beber, por exemplo, se eu fosse essa pessoa? Porque, além do vício químico, eu também tenho um vício psicológico. Tá? Aquela bebida traz para mim uma sensação agradável, né? Uma sensação de que meus problemas estão sumindo, eu estou fugindo, estou me divertindo, estou me entretendo naquele momento e eu esqueço as minhas dores, eu esqueço minhas dificuldades no trabalho, eu esqueço as minhas dificuldades da minha vida, né? Então, uma vez que eu não tenho mais corpo que demanda, que pede, né, aquela substância química, eu tenho sim a minha parte psicológica dependente daquela sensação. O que vai acontecer com esses sofredores? No exemplo desse da bebida que eu estou dando agora. Ele vai buscar, né, mesmo com a consciência de que ele morreu, ele vai buscar locais onde essa bebida ela é farta, onde ele possa estar perto de pessoas encarnadas que estão bebendo. Uma vez que essas pessoas bebem, elas produzem uma energia, né, ao redor delas, e é através dessa energia que esses espíritos sofredores vão se aproveitar e vão sentir aquela sensação de embriaguez novamente, tá? O que acontece é que esses espíritos eles acabam identificando aquelas pessoas mais vulneráveis a essa sensação de embriaguez e estimulam ela mais e mais a beber, tá? Então, às vezes a pessoa está começando, ela nem tem o hábito, né, de beber todos os dias, e aquele espírito, aqueles, no plural, espíritos, identificam uma fraqueza nela, uma necessidade de fugir da dor, né? E eles passam a ficar atrás daquela pessoa, estimulando ela o dia inteiro a beber, a buscar fugir da vida dos problemas. Esses são os sofredores. Assim acontece com aqueles espíritos que são viciados na sexualidade, que são viciados no acúmulo de bens materiais, no dinheiro, no status, no poder, tá? Essa galera, eles vão procurar locais afins. Aí você fala assim, mas Rodrigo, ele desencarnou, o que ele está fazendo aqui no plano dos vivos, dos encarnados, né? Daqueles que estão na carne? Ele está por ressonância onde é importante para ele, onde ele acha que ele vai conseguir alguma coisa. A nossa mente, tanto de espírito encarnado quanto desencarnado, ela é muito poderosa, tá? E uma vez que eu estou desencarnado, eu não tenho mais que pegar um carro, pegar um avião, andar para ir até determinados locais que são do meu interesse, basta que eu pense e eu estou ali, tá? Então esse espírito ele consegue viajar mesmo, uma vez que ele tenha muita energia contida dentro dele, até essa energia do roubo, né, que pode ser feito aí do vício e tudo mais, a gente vai falar mais daqui a pouco dela. Essa energia me leva pela força do meu pensamento para próximo da onde é interessante para mim, tá? Esse espírito sofredor é muito comum, ele está sempre, né, nos locais, eles estão sempre nos locais que são mais propícios a coisas de baixa densidade, tá? Bares, boates, festas, motéis, casas que tem a ver com sexualidade, locais que estão impregnados do desejo do poder, locais que estão impregnados de sensações e energia de materialidade, de posse. Essa galera está sempre visitando, está sempre, às vezes, vivendo nesses locais. Então toma esse cuidado. Qual que é o objetivo, tanto dos perdidos quanto dos sofredores? É buscar aquilo que eles não têm, porque eles estão numa frequência muito baixa, que é uma energia, que é uma força, que é um ímpeto energético que todo espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele precisa, tá? Uma das leis do universo é o seguinte: a gente precisa de angariar uma energia para poder fazer movimentar um veículo da minha vontade.
Estando eu encarnado ou desencarnado, tanto faz, eu preciso buscar essa energia. Nós encarnados, nós temos essa energia através do alimento, nosso próprio corpo busca essa energia no ambiente, a gente troca com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente descansa, se reenergiza, a gente vai para a natureza, a gente se reenergiza. Agora eu perdi meu corpo, morri. Aonde eu vou buscar essa energia? Se eu não estou vibrando numa frequência que me leva próximo da luz, e a luz me alimenta, né? E uma série de outras coisas no plano espiritual que podem trazer, né? No plano espiritual elevado, que podem trazer energia para mim, eu estou num plano espiritual denso, onde eu não consigo reunir essa energia. Onde eu só consigo pegar ela roubando do outro espírito ou roubando de um encarnado. E é nesse momento que os perdidos e os sofredores eles acabam chegando perto da gente. Enquanto estamos vivos, somos baterias infinitas de energia. E essas baterias, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo energia para essa galera, tá? A terceira qualidade que eu quero falar hoje, que é uma qualidade já muito perigosa, porque o próprio nome diz, obsessor. Quem é considerado dentro do reiki apométrico um espírito obsessor? Aquele espírito que realmente sabe que está morto, sabe o poder que tem de influenciar, de usar as brechas das pessoas para poder crescer dentro delas uma sensação ruim, uma energia ruim. Então eles fazem o mal deliberado. A gente divide essas três categorias básicas, né? Tem muito mais categorias dentro do reiki apométrico, mas hoje eu vou falar dessas três categorias. Os dois primeiros, os perdidos e os sofredores, eles não estão de fato querendo o mal, eles estão buscando de maneira egoísta o que é importante para eles. O perdido vivendo aquela história, aquela vida dele lá, acreditando na maioria das vezes que ele está vivo. Aqueles que já sabem que estão mortos, eles simplesmente querem vagar, querem aproveitar a oportunidade. Vez que outra ajuda alguma pessoa, mas sempre ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, tá? Porque está influenciando no livre-arbítrio daquela pessoa. O sofredor, ele quer mitigar, ele quer apagar aquela sensação de dependência que ele teve. Seja lá do que ele foi dependente na vida. Eu dei exemplos bem simples, tá? Mas essas duas categorias não querem ter o mal de maneira assintosa. O obsessor, ele quer, tá? O obsessor, ele sabe como te atrapalhar, ele sabe como provocar em você uma perda maior de energia, uma perda maior de sanidade, uma perda maior de disposição para as coisas. Para quê? Para que ele drene completamente, ou pelo menos o máximo que ele puder, a sua energia vital. Então ele vai provocar, em toda a brecha que você der, ele vai provocar uma sensação ruim, tá? Então, esse obsessor, ele pode atacar você diretamente, ele pode estar buscando te prejudicar, ou ele pode estar buscando indiretamente prejudicar uma outra pessoa usando você como esteio. Eu costumo falar nas aulas do reiki apométrico que é como se fosse jogar bilhar, jogar sinuca. Eu quero acertar aquela bola que está lá longe, mas tem outra bola na frente, tá? Que essa bola na frente é uma dificuldade de eu chegar lá naquela outra que eu quero no fundo. Eu uso o quê? Eu uso a quina. A quina quem que é? É uma pessoa, pode ser você, pode ser outra pessoa, que vai ajudar a chegar lá na frente. Então, o obsessor, ele pode provocar pessoas ao seu redor para que você, uma vez provocado, desperte naquela pessoa alvo dele uma sensação de desconforto. Nesse momento que a pessoa ela tem raiva, ela tem preocupação, ela tem medo, ela tem tristeza, nesse momento ela ejeta, ela solta uma grande quantidade de energia vital que ela não soube conter dentro dela para resolver o problema, tá? Se ela tem uma dor, se ela tem uma disfunção, qualquer coisa, isso faz com que essa energia seja realmente facilmente drenada por esse obsessor, fazendo com que você lenta e gradativamente caia em um processo estipulado de obsessão plena, tá? Dentro do reiki apométrico, a gente estuda o que é obsessão simples e o que é obsessão complexa, tá? A simples é isso, olhei para você, vi facilidade, sei o que está acontecendo, quero fazer teu mal para você me dar energia. A complexa não, envolve uma quantidade grande de espíritos, desde os perdidos, sofredores, até obsessores de maior quilate. Para quê? Para atingir um grande número de pessoas, principalmente através de figuras que são muito, vamos assim dizer, públicas. Figuras que têm acesso, então chefes, pais, mães, pessoas significativas. Às vezes pessoas que têm ali uma possibilidade de evocar no outro dó,
pena, compaixão, né? E aí o outro vai tentar ajudar e ele acaba se aproveitando dessa oportunidade. E aí a gente chama isso de obsessão complexa, porque tem uma rede bem complexa, bem intrínseca de situações aonde nós, no Reiki apométrico, vamos atingir esse processo retirando essas entidades de perto, tá? Como é que funciona essa retirada da entidade? Dentro do Reiki apométrico, nós temos um símbolo, e esse símbolo ele funciona como um atrativo, uma armadilha, onde a gente começa a evocar esse símbolo trazendo aquela entidade que nós identificamos, sempre usando ou a nossa própria capacidade ou preferencialmente o pêndulo, tá? Num próximo vídeo eu vou falar sobre o uso do pêndulo dentro do Reiki apométrico, então fica ligado. Uma vez que eu identifico a entidade, eu trago ela para dentro desse símbolo, esse símbolo aprisiona essa entidade e eu simplesmente encaminho ela para o plano espiritual, e lá são os nossos mentores da egrégora do Reiki apométrico que vão ver o que vai ser feito com aquela pessoa, tá? Vai ser acolhida, ela precisa de ajuda em matéria do perispírito dela, ela precisa ser educada, ela precisa ser convencida ou ela precisa ser levada para locais mais adequados. São eles que vão resolver esse processo, tá? A gente ainda tem uma série de outras classificações. Essas outras classificações são o que nós chamamos no curso de arbitrária. Por quê? Porque a gente busca no espírito elementos que mostrem para nós que eles estão mais adequados àquela classificação, tá? E essa classificação serve para a gente saber qual é a via, qual é o caminho pelo qual esse espírito está chegando na gente. A gente identifica isso e retira do mesmo jeito, usando o Reiki como base energética, tá? Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre processos e dispositivos nocivos. Esses processos dispositivos são colocados, em muitas das vezes, por esses espíritos nos nossos corpos. Fica ligado, eu vou deixar no card aqui, nessa hora, né, do vídeo, para você poder assistir o outro vídeo que é sobre processos e dispositivos nocivos. Tudo bem, pessoal? Gostaram dessa informação? Se identificaram? Você vê, às vezes, algum vulto? Você sente a presença de alguém na sua casa, no seu trabalho, nos ambientes? Você tem a sensibilidade e você tem a capacidade também de tirar essa galera de perto. Basta que você aprenda uma técnica, tá? Existem inúmeras e uma delas é o Reiki apométrico. Nós temos nossos cursos sempre começando, convido vocês a conhecerem o nosso curso completo de Reiki, que envolve aí toda a sabedoria do Reiki para dar base para a gente chegar no processo do Reiki apométrico e saber o que fazer a respeito disso, tá? Retirar esse pessoal de perto da sua vida é trazer um alívio, é trazer uma sensação de bem-estar e também te indicar como é que você pode corrigir aquela falha que está sendo o local por onde eles estão entrando, tá? E uma vez que você faça isso, você vai melhorando, você vai se tornando uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais capaz e, com o tempo, recebendo bem menos influências desse pessoal desencarnado que está ao nosso redor, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo até esse momento. Peço que curtam, que compartilhem, que se inscrevam, né, e sigam minhas redes sociais, se inscrevam no YouTube, sigam no Instagram e Facebook, onde a gente tem as redes. Tem TikTok também agora, que a gente começou a postar os vídeos lá, sobre reflexões, sobre uma série de coisas. O intuito, pessoal, é espalhar informações, é crescer todo mundo junto, com quanto mais informações nós pudermos compartilhar na internet, que hoje é um veículo que, se bem utilizado, é fantástico para isso, tá? Mas a gente consegue trazer lucidez, trazer conhecimento, e as pessoas despertando para isso vão entender como é que a realidade da vida acontece não só no plano dos encarnados, como dos desencarnados, que fazem muita. Esses dois planos são conectados, são grudadinhos um no outro. As coisas acontecem nos dois lados e a gente é influenciado, tá? Assim como o Livro dos Espíritos diz, numa das perguntas que Kardec faz ao Espírito da Verdade, ele pergunta assim: qual é a influência dos espíritos na nossa vida? E a resposta do Espírito da Verdade é simples: eles atuam e atingem vocês muito mais do que vocês pensam serem atingidos. Muitas das vezes vocês são dirigidos por espíritos na maior parte do tempo. E o objetivo da técnica do Reiki apométrico é fazer com que você tenha autonomia, para que você viva a tua vida de acordo com os seus desejos evolutivamente mais profundos, né? Para que você não seja tão influenciado o tempo todo. Então, continue comigo. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar alguns outros detalhes
E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda comentários para nós. Deixe seu comentário nas redes sociais para a gente poder ir conversando. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.